Quinto dia de jejum. O caminho da bênção. Marcos 5, 22 a 43. Jesus vence a doença e a morte. Foi quando chegou ali um dos seus dirigentes na sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhes estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir do seu interior, fora liberado poder. Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou o meu manto, ou mesmo a orla, né? Em algumas Bíblias falam em orla. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, não somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando, se lamentando em voz alta. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando a mão da menina, ordenou em aramaico: Talita koum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Hoje é o nosso quinto dia de jejum e nosso feito é o caminho da bênção. Em meio a essa pandemia, qual é a verdade? Ouvimos tantos fatos, ouvimos tantas coisas, né? Todo mundo falando tanta fato para cá, outra coisa para cá, e a gente pergunta qual é a verdade no meio de tudo isso. E eu digo para vocês,
A única verdade é o Senhor Jesus. É a única verdade que nós temos que seguir no momento. Fato, eu perguntei para vocês procurarem o que é fato. Fato é o que podemos perceber com os nossos sentidos e a verdade é o que Deus diz. Fatos não importam, e sim a verdade. A fé não nega fatos, mas os transforma em verdade na palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, fatos não são verdades? Não, fatos são apenas o que está acontecendo. E o que está acontecendo, cada um interpreta da sua maneira. E quanto à verdade, não cabe interpretação. A verdade é o que é. O Senhor Jesus é a verdade. Verdade não é o que você ouve ou vê. Mesmo que sem nem o que você sente, desculpa, verdade não é o que você ouve nem vê, nem o que você sente ou toca. A verdade é a palavra de Deus. Não podemos viver em função de fatos. Exemplo, eu vou colocar um fato para vocês. Cegos tentaram decifrar um elefante, foram colocados 4 cegos para tocar um elefante. O primeiro cego tocou o rabo e falou, nossa, ele é fininho. Ele estava falando que o animal era fininho. O segundo tocou a perna do elefante. Nossa, ele não é fininho não, ele é largo, parece uma coluna. O terceiro tocou a trompa. Não, ele é flexível, parece uma mangueira. O quarto tentou abraçar o corpo e falou, todos vocês estão errados. Ele é macio e largo, nem consigo sentir aonde vai os seus limites. E não chegaram a nenhuma conclusão, pois cada um tinha um fato. A verdade é absoluta, mas os fatos são questão de interpretação de cada um. Fato, você vê, você tem contato. O que você consegue explicar, isto sim é verdade. Verdade é o que Deus nos fala. Fé não nega fatos, apenas se apega à verdade. Jairo ignorou os fatos e acreditou na palavra de Jesus para receber seu milagre. Jairo enfrentou obstáculos sim, e vou citar alguns e ele teve que ignorá-los para ter sua bênção. Fatos que ele ignorou. Ignorou a tradição. Ele tinha uma posição a zelar. Ele era um chefe supremo, ele tinha um status, ele tinha salário, respeito, mas agora, no momento que ele estava, ele tinha uma única necessidade, que Jesus fosse ver a filha dele. Assim é nós. Às vezes Deus coloca necessidades em nossas vidas, pressão que você terá que abrir mão da opinião alheia e pensar só na sua posição. Você não vai poder olhar para si próprio, você pensar que você tem um status, que você é algo, que é alguém que precisa ser totalmente colocado, visto como um ser que tem posição, que é alguém na vida. Muitos deixam até de ir para a igreja às vezes por vergonha do que os outros vão pensar. Tem pessoas que vivem aí fora, às vezes têm até vontade de vir para a igreja, mas por ter um status, uma posição na sociedade, elas deixam de vir na igreja com medo de serem apontadas, né, como medíocres, como pequenos, né, e tantas outras coisas que muitas vezes as pessoas falam que os crentes são. Aí Deus permite situações para você abrir mão
de certas coisas, ele cria situações que vão mudar isto. Quantas vezes você já sentiu o fluir de Deus e não deu passagem na igreja mesmo por vergonha de quem está a seu lado? Muitas vezes você sente que o Espírito Santo está chegando até você e você não deixa ele fluir por vergonha do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar de você. Isto pode impedir de você de receber suas bênçãos. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Na época, os escravos que se prostravam aos seus senhores, pessoas como ele nunca se prostrariam na época pela sua posição social, mas ele o fez. Ele adorou a Jesus, e isto significa: muitas pessoas buscam coisas de Deus, mas aquelas que se prostram, o adoram verdadeiramente, é que descobrem a chave do seu coração. Jairo ignorou a sua posição na sociedade. Ele poderia ter sido expulso da sinagoga por ter feito isto, porque não aceitavam na época Jesus como seu Salvador. Então vemos que Jairo não se importou com a posição dele, o status dele, e isto agradou Jesus. Para Deus precisamos abrir mão da nossa própria imagem e não se importar o que os outros vão pensar ou dizer. Se você quer algo de Deus, não meça esforços e ignore os outros. Diziam que sua filha estava morta, mas mesmo assim foi à procura de Jesus, porque ele acreditava no milagre que Jesus poderia fazer. Jairo ignorou a multidão. Jairo ignorou a impaciência, porque no caminho surgiu a mulher hemorrágica e a mulher foi curada. Jairo deveria estar aflito, desesperado, mas Jairo se conteve, esperou, não interrompeu o milagre daquela mulher. Aos seus olhos, acredito que achava que Jesus deveria correr para salvar sua filha, mas ele venceu a impaciência. E são em situações onde estamos esperando resposta de Deus e parece que ele demora para nos ouvir, atender, e muitos nessa demora desistem no meio do caminho e não recebem a bênção, o milagre que Deus tem. Questionamos muitas vezes Deus, mas vou te falar, impaciência afasta você da comunhão com o Senhor. Apenas descanse no Senhor. Deus sempre está no controle de tudo. Jairo ignorou os fatos que sua filha já estava morta. Tudo parecia sem esperança, mas para Jairo, a última palavra era de Jesus. Podemos dizer que temos pequena fé, mas um grande Deus. Porque como vimos, as pessoas já declaravam para ele, não adianta mais. Mas a palavra impossível, ela não consta no dicionário de Deus. Ela foi totalmente abolida do dicionário de Deus. As pessoas preferem viver o que vem ao invés do que Deus pode fazer por elas. Jairo poderia ter largado Jesus no meio do caminho porque diziam que sua filha estava morta, mas ele acreditou que só Jesus poderia acabar com aquela história, com aquilo. Porque Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega. Se está difícil, é porque ainda não acabou. Muitas vezes a gente diz assim, ó, eu não aguento mais, está muito difícil. Mas tenha certeza que quando está tudo assim é porque ainda não acabou. Porque ela só acaba quando Jesus entra na sua história. Muitas vezes nós dizemos que não há mais solução, que não há mais o que fazer. É isso que Jesus gosta de nós. Quando nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, eu não sei mais o que fazer.
Sabe por quê? Porque é aí que ele entra. É aí que ele faz o teu milagre acontecer. Jairo mostrou que para ter seu milagre, precisou ignorar as circunstâncias e acreditar no poder de Jesus. Ele não poderia estar olhando o que estava acontecendo. Ele simplesmente tinha que acreditar que Jesus tinha o poder de curar a filha dele. Assim somos nós. Às vezes precisamos ignorar certas coisas para vencer. Jesus diz: ignore o fato, crê somente. O mesmo acontece com nós. Jesus já entrou na minha e na sua história. Só há duas formas de acabar algo. Ou você desiste por completo, ou você vai até o fim com Deus. E se você for até o fim, você verá as proezas do Senhor. Os que esperam no Senhor jamais foram ou serão envergonhados. E você contará este testemunho para os outros. Jairo também ignorou as suas emoções. Horas, você terá que escolher entre crer ou o que você está sentindo. Porque tem horas que não vemos nada acontecer. Aí você terá que somente acreditar, crer. Este muitas vezes é um teste no mundo espiritual para ver que decisão você vai tomar. Jesus está testando você para ver o que você vai fazer. No meio do teste é só você, apenas você, porque Jesus está esperando o que você vai fazer. Jairo ignorou o ambiente de tristeza, o desespero. Na hora do teste, você precisa ignorar as emoções e ficar com a palavra de Deus. E guarde seu coração e o ambiente ao seu redor, para não se contaminar e perder o seu milagre. Porque muitas vezes, quando estamos passando por certas situações, as pessoas ao nosso redor estão vendo as circunstâncias. E elas mesmas chegam e digam para você: não adianta continuar, pare, desista, não há jeito, não há solução, isso não muda. E você não pode dar ouvidos a essas pessoas. Você tem que crer no que Deus tem para você não perder o seu milagre. Todos temos que, em certa hora, enfrentar batalhas. Não permitam que as suas emoções destruam toda a sua fé. Fé não são emoções, não são emoções. Jairo ignorou o ridículo, porque muitos riram de Jesus. Eu acredito que ficaram rindo. Não, a menina está morta. O que ele está fazendo aí? O que ele quer fazer de diferente? A menina morreu. Todo mundo com os olhos naturais enxergava que a menina estava morta. Às vezes temos medo de ser taxados de ridículos por nós crermos em algo que as pessoas não creem. Mas são estes que Jesus ama e honra, por justamente acreditarmos no que Ele tem para nós e não o que os outros estão vendo e dizendo. Você percebeu que Jesus disse para todos ficarem do lado de fora? Sabe por que Jesus falou isso? Porque o ambiente ao nosso redor é fundamental para Deus fazer o milagre. Somente 3 discípulos entravam e talvez também incrédulos, ouvindo que os outros diziam que ela estava morta. Por isso precisamos escolher com quem andamos. Quem tem te levantado? Quem tem andado com você? O que essas pessoas estão fazendo para te levantar, para fazer você ficar mais com Cristo, crescer em Cristo? Se você deseja ter milagre, ande com pessoas que têm o mesmo tipo de fé que a sua. Pessoas incrédulas destroem qualquer ambiente de unção e fé, impedindo assim o agir de Deus na sua vida. Jesus sabia disso, por isso que ele disse que era para deixar as pessoas do lado de fora, porque ele sabia o milagre que estava por fazer.
E muitos não veem o que Deus tem na sua vida. Por isso que ele disse que as pessoas ficassem do lado de fora. Se você acha que está tudo acabado, que sua história acabou, vou te falar, você está exatamente no meio do caminho, com Jesus no meio da busca. Porque quando achamos que está tudo muito difícil, que está tudo muito pesado, que a carga está pesada, é porque ali Jesus está te erguendo, está caminhando com você. Como vimos, sempre há muitos obstáculos no nosso caminho. Posição, reputação, tradição, oração. Mas você precisa esperar em Deus e ir contra tudo o que está visível. Vença o temor de homens e proste-se diante de Deus. Ele fará você vencer seus obstáculos entre você e sua bênção. É como nos dias atuais a gente ouve tanta coisa, tantos fatos e tantas coisas que você deve pensar, meu Deus, o que é verdade, o que é mentira, o que eu devo acreditar. É como aqui, você deve acreditar no que Jesus tem para você. E se Jesus tem promessas na minha e na sua vida, elas vão se cumprir. Então lembre-se neste momento, eu tenho promessas. Jesus vai cumprir elas na minha vida e na sua vida. Fiquem na paz e amanhã a gente entra no 6º dia do jejum.